Eu quero falar algo com você nessa noite, que é exatamente isso que o Senhor tem colocado no meu coração nesses dias. E nessa manhã, ainda eu adorando ao Senhor, e orando e cantando ao Senhor, o Senhor, Ele falou ainda mais forte no meu coração. Por quê, queridos? Porque muitas vezes nós estamos acostumados com o dia a dia, acostumado com uma liturgia, acostumados com tudo. Porque nós, seres humanos, nós somos assim. E quando o Senhor me falou sobre esta palavra, claro que Ele sempre fala conosco primeiro, nós que estamos ministrando aqui. E eu quero conseguir falar para você aquilo que o Senhor falou no meu coração, que é saindo da zona de conforto para crescer. E eu comecei a falar com o Senhor, Senhor, tem tanto se falado, a respeito disso, que nós precisamos sair de uma zona de conforto, mas eu comecei a falar para o Senhor, mas o que significa isso? O que o Senhor quer dizer para mim? O que o Senhor quer falar para a igreja? Querido, porque a pergunta que eu fiz para ele, será que a zona de conforto é algo ruim ou é algo bom? Porque se nós pensarmos, quando nós falamos, saia da zona de conforto, nós já começamos a imaginar, eu não sei você, mas algo ruim. Algo que eu preciso me livrar, sim ou não? Não, saia da zona de conforto. Mas o que é a zona de conforto? Então eu quero primeiro explicar para você isso, para você entender aquilo que o Senhor Ele quer ministrar ao nosso coração. Por quê? Porque no final das contas, quando nós pensamos dessa maneira sobre zona de conforto, na verdade não é algo nem ruim e nem bom. Adriana, nem ruim e nem bom, está no meio termo. Por quê? Porque a zona de conforto é o lugar que nós, seres humanos, temos a tendência de querer ficar. Olha só. Por quê? Porque isso funciona no nosso psicológico, no nosso psique. Eu até anotei aqui para explicar para você certinho. Por quê? Porque isso é algo que acontece no nosso cérebro, que quer economizar recursos. O que o nosso corpo quer? Ele quer economizar, sejam recursos físicos, sim ou não. Nós não queremos cansar, nós não queremos fadigar, nós não queremos suar. Não é verdade? Ainda mais com esse calor que está fazendo, pelo amor de Deus. Nós queremos economizar o nosso emocional. Nos últimos tempos, nesses últimos dias, como o diabo tem lançado em cima das emoções das pessoas. Hoje o que se fala, o que se vê sobre os estudos, sobre as mentorias, é sobre o emocional. E ainda, eu achei muito interessante essa palavra que fala assim, que nós queremos economizar os recursos físicos, emocionais e cognitivos. O que são recursos cognitivos? São aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós aprendemos, é o acúmulo de conhecimento, que às vezes no tempo que nós estamos vivendo hoje, depois de uma pandemia, eu não sei quanto a você, mas depois que nós ficamos dentro, reclusos, escondidos, nós não queremos mais dividir. Nós perdemos, entre aspas, até a empatia de querer saber, de querer estar, de querer ir aonde estão as pessoas. Eu não sei se aconteceu isso com você, mas eu tive que vigiar muito a esse respeito, porque traz isso, ficou cômodo, ficou bom, ficou numa zona em que não é nem ruim, mas também não é bom. Então, dessa forma, nós criamos um comportamento de rotina. Olha para alguém aí e fala assim, olha, ficou rotineiro. Não é verdade? Para pensar um pouquinho. Que olha, sempre que você vai trabalhar, você muda de caminho? Ou você sempre pega aquele caminho, vira naquela esquina, sim ou não? Sempre na mesma rua, para no mesmo estacionamento, no mesmo orelhão debaixo da arvrinha. Sim ou não, gente? A Sabrina não está aqui agora, ela que contou essa história para mim, que ficava lá, ela e a Leozita, sempre naquele lugar. Come a mesma comida, quando sai, gosta de ir no mesmo restaurante. Nós estivemos viajando
E daí, né, lá no café da manhã, o povo que estava comigo queria sentar na mesma mesa todo dia. Falei, gente, vamos mudar pelo menos de mesa. E acaba que isso é exatamente o nosso comportamento. Só que essa rotina fica confortável, tão cômodo, tão confortável que a gente não quer mudar. A gente não quer sair a gente não quer tentar coisas diferentes, né? Aí a zona de conforto, ela pode virar, ela pode se transformar num problema muito sério para a nossa vida. Tanto secular, quanto espiritual e ainda mais espiritual. Aí você pode até me perguntar, fala, não, se a zona de conforto é tão bom, a gente sabe para onde a gente vai, sabe que hora que vai chegar, com quem vai falar, não é verdade? O círculo de amigos é o mesmo, você fala com a mesma pessoa, você come a mesma comida, você anda no mesmo caminho, então por que a gente deveria sair da zona de conforto? Cutuca alguém aí para você incomodar ele para sair da zona de conforto e fala assim, olha, por que você tem que sair da zona de conforto? Não é bom? Não é confortável? Mas olha só isso, mas a zona de conforto é um estado mental que não permite que você cresça e se desenvolva. É isso. Não permite que nós possamos crescer e nos desenvolver. E é desse lugar que Deus quer nos tirar. E eu sei, nós temos muitos planos, queridos, e como eu tenho lutado. Porque o medo vem, pastora Neila. O desconforto vem. Quando você muda, é tudo diferente. Primeiro é a bagunça, sim ou não? Para depois você colocar tudo no lugar. Mas muitas vezes as pessoas estão sofrendo, precisando de mudar de vida, precisando de abandonar o passado, precisando enfrentar a ansiedade, até mesmo lutar pelos sonhos. Mas por que nós não fazemos isso? Por que isso não tem acontecido? Pergunta aí para você, por que será que isso não tem acontecido? Sabe por quê, querido? Porque nós estamos na zona de conforto. Entendeu? Estão entendendo? Então nós colocamos a nossa vida no piloto automático. Não, eu não vou mudar nada não, porque agora o que importa sou eu. Então eu vou permanecer assim, porque time que está ganhando... Sim ou não? Não é isso que a gente sempre fala? Então, nós precisamos o quê? Nos desafiar. Olha para alguém aí, chama alguém pelo nome e fala assim, você precisa se desafiar. Você precisa sair dessa zona cômoda. Aí você olha com cara de profeta, aponta o dedo e fala assim, aonde você precisa crescer? Amém, queridos? Sabe, mas como você pode sair dessa zona de conforto? Eu li essa frase e eu quero copiar e falar aqui para você, que fala assim, olha, Deus não cabe nas nossas margens conhecidas. Deus não cabe no nosso mundinho físico ilimitado do nosso olhar natural. Ele está sempre além da nossa zona de conforto. Olha só. E isso, ela nos impressiona, ela nos impulsiona, ela nos instiga a viver outras coisas. Porque o que o Senhor quer? Ele quer que nós possamos atravessar e vencer. Se a gente olhar na palavra, nós vamos ver muitos exemplos. Eu vou falar de um exemplo aqui hoje, mas se nós formos olhar, olha só, Moisés, ele não queria, ele não aceitou o chamado de Deus, sim ou não? Não, Senhor, eu sou gago, chama outro. E quando ele achou que estava tudo certo, que ele estava lá na casa do rei, lá dos egípcios, o que aconteceu com ele? Ele foi impulsionado a sair. E ele passou agora a viver aquilo que ele nem imaginava viver. E num dado momento, Deus ainda não está bom não, de tudo aquilo que ele já estava sendo perseguido, porque tinha matado o egípcio, tinha enterrado, tinha escondido, sendo acusado, ele teve que levar o povo ainda pelo deserto. Meu Deus, Senhor, eu não precisava disso. Senhor, eu não preciso disso. Ouvi problema,
ficar com gente que nem gosta de mim. Senhor, imagina a vida de Moisés, agora traz para a tua vida. Mas sabe o que o Senhor fez com ele? Ele tirou, ele colocou no coração lá, né? Como é que chama mesmo o homem, gente? Esqueci aqui. Como é que chama? Me ajuda aí lá. Que endureceu o coração, me deu branco, de Faraó. Endureceu o coração de Faraó, até que ele deixou ir. Só que quando deixou ir, ele teve um estalo, falou, não, vou ter que ir atrás daquele povo. O que Faraó fez? Perseguiu Moisés e o povo que tinha saído de lá, sim ou não? E Moisés, quando chegou lá na beira do mar, ele falou, e agora? Vou morrer. Ele tinha o quê? Que atravessar o mar. Mas ele tinha que ter uma atitude diferente. Eu costumo dizer, eu falei essa semana e vou repetir para você. Quem quer ter uma vida diferente? Quem quer ter uma vida abençoada? Quem está vivendo algo agora, mas gostaria de viver o melhor de Deus, a vontade perfeita de Deus? Quem? Então, querido, você não pode permanecer da maneira que você está. Com as mesmas atitudes que você tem. Com as mesmas decisões que você está tomando. Para ter resultado diferente, eu preciso ter atitudes diferentes. Sim ou não? Se você está insatisfeito com o teu trabalho, então você precisa o quê? Melhorar, você precisa estudar, você precisa buscar outra coisa para mudar de trabalho. Sim ou não? Ou então vai permanecer nesse trabalho até o final da tua vida frustrado. Sabe aquele crente enfesado? A Marília não está aqui, eu contei para ela a história do enfesado, mas não vou contar para a igreja não, né? Fica aquela cara de limão. Limão é azedo, sim ou não? Agora imagina o limão chupado. Como é que é a cara do limão chupado? É a pessoa que vive na zona de conforto e não tem coragem de sair dessa zona de conforto. Amém? E o nosso Deus, Ele quer o quê? Que nós possamos ser ousados, nós possamos fazer uma travessia. Abra comigo aí no livro de Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Que diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Esse daqui era Paulo. Paulo que se encontrou com Jesus, que teve a vida dele totalmente transformada. Ele foi tirado literalmente de um lugar onde ele tinha total conhecimento, porque ele era muito estudioso. Ele foi aluno dos maiores professores da época. E ele foi chamado para fazer algo diferente. E ele estava fazendo. Só uma pessoa ganhou um continente inteiro e ainda continua ganhando gente hoje ainda. Sim ou não? E ele falou, olha, irmãos, quanto a mim, eu nem penso que eu já tenho alcançado. Mas eu faço uma coisa. Eu esqueço o que passou. A vida que eu vivi. O trabalho que eu fiz. Aquilo que por algum motivo eu recebi até honra. Eu deixo para trás. Porque eu quero buscar aquilo que está diante de mim. Eu já ouvi um ditado que fala que quem vive no passado é museu. Aqui em Mineiros não tem museu. Tem museu? Eu nunca vi museu aqui, nunca fui. Lá na minha cidade tinha um museu. Mas gente, só coisa velha. Sim ou não? Aí muitas vezes nós queremos viver nesse lugar, trazendo do passado para o presente. E vive uma vida frustrada. Prossigo para o alto a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então é isso que nós precisamos fazer. Seguir para o alvo. Essa semana eu estava conversando com uma irmã a respeito da Esther, da rainha Esther. A rainha Esther, ela estava num momento tão confortável depois que ela foi escolhida rainha, depois que ela foi coroada rainha. E ela estava vivendo a vida dela, de repente veio uma notícia, em que o povo dela seria morto, e ela, como judia, também poderia ser morta. E ela teve que sair da zona dela de conforto. O que Esther fez? Orou e jejuou. E foi à presença do rei, mesmo que pudesse ser morta.
E a pergunta que eu me fiz e quero fazer para você: até que ponto nós estamos dispostos a viver o melhor de Deus na presença de Deus? Esther falou: se morrer, morri. Sim ou não? Abra comigo agora a Bíblia em Mateus, capítulo 27, do 27 até o 32, que eu quero ler uma história que você conhece, e eu quero repetir ela aqui para você, que diz assim, Mateus 14, 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Olha só, eu quero ler mais um texto ainda, antes de falar a respeito, que está lá em Marcos, no capítulo 10, no versículo 35, Marcos 10, 35, que diz assim, olha: então, se aproximando dele, Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Só até aí, olha só. Muitas vezes, querido, nós nos sentimos insatisfeitos. Eu não sei quanto a você, mas eu estou vivendo essa turbulência de insatisfação, porque eu não quero permanecer como eu estou. Eu quero viver o melhor de Deus. Então nós precisamos ter essa insatisfação santa. Só que muitas vezes nós temos o desejo de mudar. Quem tem o desejo de mudar aí? Nós temos o desejo de crescer. Quem quer crescer aí em nome de Jesus? Nós temos o desejo de progredir. Quem quer ser bem sucedido aí na sua vida? Mas apesar desse desejo, mas apesar de muitas pessoas quererem o crescimento, né, nunca vão experimentar. Sabia disso? Fala assim: por que, pastora? Aproveitar que a pastora Neila parou de falar isso, fala: por que, pastora? Queridos, são muitos os motivos, né? Apesar de querer crescer, né, mas um motivo é o maior dentre eles, que é o medo. Fala comigo assim: o medo. É o medo. O medo de arriscar, o medo de perder o que você já conquistou, o medo de não conseguir. Você já teve medo de não conseguir? Eu já tive. Eu estava aqui embaixo com um nó na garganta, com medo de não conseguir nem falar hoje. Eu estava com medo. Medo de passar vergonha, medo de não ter clareza do que fazer e como fazer, medo de receber críticas das outras pessoas. É ruim ser criticado, sim ou não? Meu Deus, como é ruim. Então são várias, né? São muitas as formas do medo que paralisam cada um de nós, impedindo cada um de nós de crescer. Quem quer crescer aqui em Deus, em nome de Jesus? Mas nós precisamos lidar com esse tipo de medo todos os dias, não é verdade? Medo de não dar certo, medo de dar alguma coisa errada, medo de não conseguir pagar a conta, medo de acontecer alguma coisa com o filho, de perder o trabalho, e etc, e etc, e etc. Mas nós precisamos enfrentar os nossos medos várias vezes e todos os dias. Sim ou não? E na nossa vida cristã também não é diferente. Fala para alguém aí, cutuca aí quem estiver dormindo, fala assim: olha, na vida cristã não é diferente não, hein? Porque nós também temos medo do processo de crescimento em Deus. Ah, mas por que eu vou ter medo? Medo da responsabilidade, medo do compromisso, medo do peso, medo de ter agora não vou dizer nem um título, mas de querer fazer outra coisa e não poder. Já teve esse medo? Meu Deus. Então, no que nós
precisamos fazer para crescer em Deus? Fala comigo assim: eu preciso ter mais intimidade com o meu Senhor. É isso mesmo. Nós precisamos, querido, olha, sair da zona de conforto muitas vezes dói. Dói. Porque você vai ter que abrir mão de alguma coisa que para você está confortável agora. Só que se você não abrir mão daquilo que é confortável para você agora, no futuro você não vai viver o extraordinário de Deus. Então eu preciso me lançar. Viu lá Pedro? Se a gente for ler a história toda, fala que eles estavam numa tormenta. Tinha uma tempestade, tinha um vento. Eu fico imaginando naquele, né? Quem viu o vento hoje? Estava ventando barbaridade. Eu passei na rua, a mulher estava correndo, o lixo correndo atrás dela, uma cadeira voando. Eu falei, Jesus amado. E fico imaginando aquele povo no barco tentando remar. E o barco não saía do lugar. Tentando ali, sair daquele lugar ali e não conseguia. De repente, viu uma pessoa ali andando sobre as águas. E eles gritaram de medo. Pedro também gritou de medo. E quando falou que era Jesus, o que Pedro fez? É o Senhor Jesus, então deixa eu ir aí. O que ele fez? Ele se jogou do barco. Eu fico imaginando, agora não vai dar para me pular aqui, né? Mas ele se jogou do barco e foi. Mas o que aconteceu com ele no meio do caminho? Ele ficou com Iafum? Sim ou não? Então o medo tem nos parado. Medo de diversas formas, como eu falei. Mas uma das formas para nós sairmos da zona de conforto, quem acha, ou quem tem certeza, ou quem quer fazer alguma coisa no reino de Deus aí? Quem tem um chamado, um propósito, Deus tem falado no seu coração? Está na hora de pular. Está na hora de se lançar do barco. E uma das coisas que Deus deseja colocar no nosso coração para nos fazer crescer, eu vou falar alguns pontos para você. Se você deseja crescer em Deus, fala assim comigo. Primeiro, eu preciso me livrar das desculpas. Já ouviu muita desculpa? Eu já. Principalmente aqueles que conheceram, né, a palavra, conheceram a igreja e se afastaram. Não, hoje não dá, eu tenho um compromisso. Olha, mas, sabe, as desculpas? Eu vou ler um texto para você, que está lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 13. Olha só essa desculpa aqui. Provérbios 22, 13. Que fala assim, olha, diz o preguiçoso: um leão está lá fora, eu serei morto na rua. Olha isso. Então, aquilo que é mais clássico numa vida que está confortável, são as desculpas. Você concorda comigo? As desculpas. E aqui fala de uma desculpa mais esfarrapada. Quem já ouviu uma desculpa esfarrapada? Eu já escutei, mas muita gente. Meu Deus do céu, ainda mais quando o irmão não vem na igreja, você passa bem, sabe, por que você não? Não, deixa quieto, né? Aí ele vai lá, o irmãozinho lá, mesmo naquela época, não tinha leão andando no meio da cidade o tempo todo, gente. Sim ou não? Não, não vou sair lá fora não, Samanta, tem um leão lá fora. Não vou lá não, viu? Não vou, tem um leão lá fora. Se eu sair, eu vou ser morto. E muitas vezes, querido, nós usamos dessas desculpas esfarrapadas. Desculpa para não largar o pecado. Não, mas olha, eu não estou preparado. Se eu for, eu vou ter que deixar. Mas olha, vai ter o tempo, vai ter a hora, vai chegar a hora. Quem já escutou isso? Eu já. Eu não estou preparado para ir, olha, eu tenho esse problema. Quando eu conseguir deixar, eu vou. Sim ou não? Já ouviram isso? Né? Aí as pessoas estão, dá desculpa para não largar do pecado, para não se comprometer com Deus. Por quê? Né? Não, vamos aceitar Jesus. Não, a gente até fala assim, né? Às vezes para dar até uma disfarçada. Não, é Jesus. Não estou falando para você ir para a minha igreja, não. É Jesus. Tá bom, Jesus? Não, eu estou novo demais. Eu preciso aproveitar um pouco a vida. Olha, eu estou passando por um problema lá na minha casa, no meu casamento, que na hora que eu resolver eu vou, beleza? As desculpas. Fala comigo assim, eu preciso parar de dar desculpas. Então, quer sair da zona de conforto? Quem quer sair da zona de conforto aqui?
Então para de dar desculpa, meu irmão. Deus tem te chamado. Deus te deu um dom. Deus está te chamando. Jesus está voltando. Hoje eu estava vendo uma notícia de um soldado que lá, né, ainda a guerra continua lá em Israel. E ele foi defender lá umas pessoas lá, não é a paisana lá que eram, hoje eu estou esquecendo todas as palavras. Civil, eram civis lá e tal. E daí veio a notícia lá, ele era um israelense, né, que trabalhava, ele era influencer também, e morreu. Morreu por quê? Porque ele saiu para defender algo que ele acreditava. A família ficou, tudo ficou, mas ele morreu por algo que acreditava. É essa paixão que nos falta. É esse desejo que nos falta, de fazer matar a nossa carne por algo que nós acreditamos. Quem acredita que Jesus veio e morreu na cruz, e ressuscitou, e está aqui, e quer mais de nós? Eu creio nisso. E olha só, nós precisamos parar de dar desculpa. E é isso que eu tenho falado para Deus: Deus, me ajuda. Ai, eu estou cansada, acordei cedo demais, não vou dar conta. Dá conta sim. É só desligar um pouquinho o celular, é só desligar um pouquinho o telefone, desliga a televisão. Ah, pastor, mas não, eu assisto também, assisto filme, assisto tudo, faço. Mas hoje, gente, eu estava aquela música do Leão lá, pelo amor de Deus, eu acho que os vizinhos lá de casa hoje deu ruim. Deu ruim hoje cedo. Queridos, tem uma frase famosa que fala assim, olha, quem quer, dá um jeito. Sim ou não? Quem quer, dá um jeito. Então, se você quer realmente alguma coisa, vai dar um jeito. Sim ou não? Então, primeiro, para de dar desculpa. Segundo, fala comigo assim, eu preciso vencer o medo. Preciso ousar e pedir. Aqui no texto que eu li, que eu falei aqui do capítulo 14, quando Pedro, né, ele se lança ali, ele estava ali junto com os outros discípulos. Ele gritou também, ele estava com medo também, mas quando Jesus vai encontrar com ele andando sobre as águas, mesmo ele com medo, ele falou, Jesus, deixa eu ir aí te encontrar, Jesus. Ele afundou? Afundou. Mas foi o único homem em toda a história que andou sobre as águas. Quem está entendendo isso? Então Jesus ele falou, vem. Só que quando ele olhou para a circunstância, quando ele olhou para as pessoas, com medo de ser criticado e tudo, o que aconteceu com ele? Ele afundou. Quer crescer em Deus? Quem quer crescer em Deus aqui? Vença o medo. O que Pedro fez? Ele pediu para quem? Para Jesus. Jesus, deixa eu ir com você. Amém? Peça a Deus aquilo que você deseja experimentar nele. E vai com ele. E não tenha medo. Aleluia. Terceiro. Fala assim, em terceiro lugar. Eu preciso aprender sempre. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes nós achamos que somos os donos da razão. Ah, porque fizeram isso comigo? Por quê? Por quê? Não, mas eu já sei. Né? Na viagem a gente foi num restaurante e daí tinha um rapaz lá e eu estava assistindo o culto no celular, né? Aí eu coloquei alto mesmo, para todo mundo ouvir, né? Estava passando louvor e ele chegou perto da mesa e falou, é culto? Lá da minha igreja. Esse povo aqui, ó, é o povo mais abençoado que existe. Mas tem essa igreja aqui? Eu falei, ainda não, vai ter. Ministério Resgate Church, Ministério Resgate lá no Goiás. Nossa, mas que louvor bonito. Foi elogiado, viu, Binho? Aí a gente começou a conversar e tal. Aí esse rapaz, a gente convidou ele. Aí ele falou com a amiga que tinha ido e coisa e tal. Aí chegou um outro rapaz para falar, falou, olha, falou para o Nildo, né? Falou, eu já conheci Jesus. Eu fui 15 anos. Fazia parte da igreja dos crentes. 15 anos. Aí o Nilton ia falar para ele e tal, explicando para ele do chamado e tal, da igreja. Ele falou, não, eu já sei. Eu já conheço. Eu já estou sabendo disso. Tudo que você me falar, eu já sei. Eu já sei. Mas por que
que você não está então? Ah, porque aconteceu algumas coisas e agora está tão bom, tão confortável, que eu não consigo voltar. Aí o Nilton falou para mim, mas Jesus está voltando, você viu como está? É, sim. Mas eu já sei, tá? Na hora que der. O que eu aprendi com isso, queridos? Que muitas vezes nós estamos tão cheios de razão, que nós não temos um coração ensinável. Um coração humilde, um coração para receber. Por mais que a pessoa seja conhecedora, seja lá o bispo, o profeta, o presidente, sei lá quem, mas nós precisamos ser humildes para aprender, mesmo que seja com as pessoas mais simples. Olha esse texto aqui, lá em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Provérbios 3, 5, olha só o que fala lá. Fala assim, olha, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. Não, ele fala aqui, né? Não deixa ir para esse lado aqui. Não vá para o teu próprio entendimento. Não confie só na tua razão, naquilo que você sabe. Ele fala aqui, olha, confia no Senhor. Vocês estão entendendo isso? Aqui, o que o profeta, o que Salomão estava querendo dizer? Olha, tenha um coração ensinável. Porque, queridos, nós nunca vamos saber de tudo. Nós nunca vamos ser perfeitos, porque perfeito é Jesus, só lá na glória. Nós precisamos ter um coração ensinável. Pedro andou um pouquinho, deixou o medo dominar ele, sim ou não? Mas ele aprendeu com o erro dele. Ele desistiu? Porque muitas vezes quando passamos por uma coisa assim, porque eu fico imaginando depois os amigos lá, os discípulos dele. Pedro, você está achando que você é o bonzão? Você afundou, cara. Você afundou, Jesus teve que te tirar lá do meio, do mar. Você afundou, você está achando que você é o quê? Imagina a vergonha de Pedrão, que era aquele que falava tudo na cara, aquele que não tinha medo de nada. Você já imaginou isso? A vergonha? E se fosse um de nós? Acontecesse algo no meio da igreja. E ao invés agora de nós colocarmos, não, realmente eu errei, eu preciso mudar, eu preciso aprender, me ensina então, me ensina porque eu preciso. Ou será que falou, não, que vergonha, que vão falar de mim, eu era, agora eu não sou mais, eu estava, agora eu não estou mais, vou embora. Sim ou não, gente? Pedro ficou, Pedro permaneceu, ele usou o erro dele. Pedro errou de novo. Pedro voltou para pescar, voltou para a antiga vida, voltou, mas quando Jesus foi lá exortar ele, ei Pedro, tu me amas? Ele se deixou ser curado. E o que aconteceu? Ele continuou ali com seus discípulos, até que desceu sobre ele o Espírito Santo, até a sombra do homem curava. E os outros? Alguém ouviu falar isso? De André? Alguém ouviu falar de alguém lá? Pedro aprendeu com os próprios erros e continuou como um exemplo de fé, de ousadia. Nós precisamos disso, irmãos, de ousadia. Precisamos sair dessa zona de conforto, tá bom, mas nós precisamos mudar, nós precisamos viver o melhor, e nós só vamos viver o melhor de Deus quando nós sairmos desse marasmo. Pastora, mas as pessoas são difíceis. Você não é difícil, não? Você não tem defeito, não? Você não precisa mudar, não? Também preciso. Quem está me entendendo aí? Quer crescer em Deus? Então aprenda com os seus erros. Aprenda também com os seus acertos. Aprenda sempre. Nós não somos os donos da razão, mas Ele é. Amém? Quem está me entendendo aí? Em quarto lugar, eu quero dizer para você, para nós crescermos em Deus, fala para alguém assim, não desista, não volte atrás, persevere. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós fazendo tudo isso, nós vamos crescer em Deus.
e viver da maneira que nós estamos, nós não vamos alcançar o melhor de Deus. Ah, pastora, mas é difícil. Jesus não disse que ia ser fácil, mas Ele falou que seria possível. Quer viver o melhor de Deus? Então faça diferente. Nós vamos, em nome de Jesus, começar o próximo ano totalmente diferente de tudo que eu já imaginei. Estou numa luta interna. Meu esposo sabe disso. E agora? Como é que vai ser? Segunda? Toda segunda? Não vai ter? E agora? O que eu vou fazer? Deus vai prover. De algum jeito Ele vai. Sai de mim, medo. Está uma luta, Dani, uma luta. E agora? Deixa eu ir, meu bem. Não, não vai. Deixa, mas não vou. Nós precisamos sair dessa zona de conforto, queridos. Aí vem a seguinte frase, que um dia o pastor Ricardo Rego falou aqui e me marcou, que é: desistir nunca, retroceder jamais, avançar sempre, porque nesse foguete não tem ré. Quem está me entendendo aí em nome de Jesus? Então Pedro, ele aprendeu com o seu erro e não deixou que o seu erro o desanimasse, que fizesse ele desistir. Ele continuou. Ele errou, como eu já falei, ele errou, mas ele perseverou novamente e cresceu. Eu vou errar, você vai errar. Não quero ser profeta de más notícias não, mas eu vou errar, gente. Você também vai errar. Talvez um dia eu erre com você, mas nós não podemos desistir. Talvez o seu cônjuge vai errar com você, não desista dele. Talvez o seu filho vai errar tanto com você, não desista dele. Persevere, aprenda, com a certeza que você vai crescer e vai se tornar aquilo que Deus sonha que você seja. Sair dessa zona de conforto vai causar dor muitas vezes. É bom ficar quietinho em casa? É. Cuidando só das suas coisinhas? Sim ou não? Né, pastora Neila? Limpando a casa, com as roupas passadinhas. Sair para passear sem dar satisfação para ninguém. Não ter problema para pensar. Mas e aí? E quando Jesus voltar? Ei, mostra-me as tuas mãos. O que você fez com o dom que eu te dei? O que você fez com o talento que eu te emprestei? Não, meu Senhor, eu tinha tanto medo que eu enterrei. Eu cuidei bem da minha casa. Eu fiquei lá. Mas eu não fiz nada. Porque as pessoas errou comigo, todo mundo errou comigo, falaram de mim. Eu não quero mais. Qual vai ser a nossa resposta? Você quer crescer em Deus, querido? Saia da zona de conforto. Quer crescer em Deus? Cresça na intimidade com o Senhor. Quer crescer em Deus? Busque a Ele, estude, pague um preço. Eu estava vendo hoje um testemunho, né? Na verdade, uma ministração a respeito mesmo de crescimento. Você assistiu, Pablo? Então eu vou contar, porque daí você não vai saber mesmo. Depois você vê lá. Aí ele estava falando lá, né, sobre o compromisso das pessoas, que nós precisamos assumir compromisso. Aí falando dos ministérios da igreja, na igreja, né? Os ministérios na igreja, e falou, olha, às vezes as pessoas querem, mas elas não querem pagar um preço, não querem fazer, nós precisamos fazer. Eu nem vou dar os exemplos lá, mas, queridos, até onde você quer ir em Deus? Para você chegar no melhor de Deus, nós precisamos fazer um compromisso com Ele. É fácil estar aqui, né? O pessoal do louvor, né? O pessoal que mais ensaia. É fácil estar aqui sábado, ensaiando, tocando e repetindo. E o irmão erra, você está doido para ir embora e tem que voltar a música toda. E daí dá problema de novo e volta e tem que estar. E um desafina, o outro gagueja. E assim vai. É fácil.
né, fazer a liçãozinha das crianças lá. Eu vejo a Joy de vez em quando lá, nossa, eu tenho que entregar a lição e tal. É fácil? Não é fácil, querido. E tantas outras coisas que eu poderia falar. Mas isso fala de sair da zona de conforto. Não, pastor, eu estou cansado. Nossa, se eu te contar a minha vida, como diz um tio do Newton, você chora e me dá dinheiro. É desse jeito. Se eu te contar a minha vida, você chora e me dá dinheiro. Queridos, mas aquilo que passou não serve para agora. O maná que vinha do céu todo dia para aquele povo no deserto, não servia para o outro dia, apodrecia. Aquilo que você viveu lá não serve para hoje, porque agora precisa ser o novo do Senhor. E onde você quer chegar no Senhor? Você precisa sair de onde você está para um outro lugar, para experimentar aquilo que Deus tem para você. Senão você nunca vai saber. Nunca vai saber. Nunca. O que está precisando? De tudo. Sim ou não? Então, eu não vou dizer para você, olha querido, lá no Ministério de Louvor está precisando de gente. Não. Não está, Binho. Nós precisamos de gente comprometida, apaixonada. Ah, mas lá no Ministério Infantil está precisando. Não está precisando não. Por quê? Porque para estar lá precisa ser gente que saia da sua zona de conforto e faça o melhor para Jesus. Ah, pastora, mas e aí, e agora? E agora? Deus, Ele tem um galardão, Ele tem um prêmio. Lembra lá do texto de Filipenses que eu li? As coisas velhas não vão mover. Eu preciso de buscar o novo. Queridos, diga sim para Jesus. Imagina se nós aqui, apenas esse grupo que está aqui nessa noite, dizer sim ao Senhor, sair da sua zona de conforto, falar, não, eu vou fazer, eu tenho um chamado, mas até eu agir nesse chamado, eu vou fazer o que é necessário para o reino de Deus crescer, e quando eu estiver nesse lugar, Deus vai fazer na minha vida, e eu vou agir aonde eu sonhei estar, porque quando eu me coloco na brecha, o Senhor capacita, quando eu me coloco na brecha, o Senhor levanta. O Senhor precisa, mas Ele precisa de gente comprometida, gente apaixonada, gente que quer ser cheia do Senhor. Pastora, mas eu tenho tanto problema. Quem não tem problema? Quem não pecou aí, atira a primeira pedra. Vai, atira, porque eu pequei hoje. Pequei. Queridos, vença o medo. Vença o medo. Ah, pastora, mas eu não consigo mais, você não sabe. Olha, é como você falou aí, me dá dinheiro quando eu contar minha história aqui. Querido, o Senhor tem o melhor para você. É tempo de viver a excelência. É tempo de viver o melhor. As atitudes que eu tenho agora não vai me colocar aonde Deus quer que eu esteja, se elas não mudarem. Se a minha palavra não mudar, se as minhas ações não mudarem, eu vou viver, morrer e vai estar tudo do mesmo jeito. Quem está me entendendo aí em nome de Jesus? Vença o medo, admita seu erro, aprenda e prossiga em frente. Não desista, mas continue, querido, agindo em fé. Porque com certeza você vai crescer em Deus. Quem quer viver o melhor de Deus aí? Quem quer fazer isso em nome de Jesus? Sair da sua zona de conforto para crescer em Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero desafiar você. Eu sei que muitas vezes, querido, no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa família, na casa, no trabalho, nas finanças, tantas coisas, muitas vezes nos impede, fala, não pastor, eu não vou porque eu não tenho condição. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Mas eu poderia dar exemplo de irmãos aqui que não tem condição e está aqui todo dia. Está aqui todo dia, 2, 3 vezes, vem de manhã, pode vir não, vem de noite, pode vir não, vem na terça, pode vir não, está na cela, pode ir, também não pode, mas está lá. Deus vai honrar você. E nós? E eu e você? O que nós podemos fazer para o Senhor? Eu quero fazer um convite para você.
Se você quer viver o melhor de Deus, se você tem coragem de sair da sua zona de conforto, eu gostaria de chamar você aqui na frente para a gente orar. Para a gente orar. Se você tem coragem de dizer: Senhor, eu quero viver diferente, eu quero fazer diferente, eu quero viver uma vida extraordinária no Senhor. Eu gostaria de te convidar para vir aqui, para nós orarmos. Eu não vou dizer que eu vou orar com você, mas eu quero orar, não quero orar por você, mas eu vou orar com você, porque eu sou a primeira. Eu sou a primeira. Porque o Senhor quer fazer na nossa vida, queridos. E nós não podemos viver como uma igreja apática, como uma igreja fria, como uma igreja que não sabe onde quer chegar. Nós precisamos viver o melhor de Deus. E se nós não dermos a nossa vida verdadeiramente ao Senhor, nós nunca vamos alcançar o melhor de Deus. Eu quero dar a minha vida pelas pessoas. Eu quero dar a minha vida pelas vidas. O que vai me custar, o que está me custando, não importa. Eu estava falando com a minha mãe essa semana: mãe, não importa, porque daqui uns dias eu não vou estar mais aqui. Mas e aí? Mas e aí? Vem para cá, vem orar comigo. Em nome de Jesus.